Nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Paulo fala o seguinte: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E Emmanuel comenta na lição 148, o herdeiro do Pai. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Essa forma conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente, por isso a ciência que lhe atende às reclamações, nos minutos que passam, não é a mesma que o seria nas horas que se foram, e a do futuro será muito diversa daquela que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar a políticas das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento dos mais fortes ao tempo da selvageria sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia, entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdavam, não só daqueles que o antecederam, no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas em tenebroso desvio de sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desaparecem na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sofrimento, o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem acima de tudo do teu próprio auxílio espiritual, como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu inteligentemente traçada no pergaminho ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Semelhante estado da alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis, e que compete a nós outros partidários do Mestre a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente, longa, mas definitiva e eterna daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hoje Emmanuel tem um público bem distinto, né? Ele fala daquelas pessoas que estão ocupando os cargos de autoridade, e ele vem chamar a atenção que, essa frase maravilhosa, né? Não dá para você esperar de homens falíveis obras infalíveis. E que o interessante é que nós, quando tivermos uma oportunidade de estar passando por qualquer posição de liderança, de chefia, a gente possa estar o tempo todo buscando ao Cristo, pensando no seguinte: tudo o que está acontecendo aqui no mundo é transitório. Só é definitivo mesmo aquilo que está completamente afinado com o Evangelho, com essas leis divinas. Tudo que estiver fora da lei divina, estiver nas leis humanas, tem a sua passagem temporária, e a gente pode observar com o tempo como é que as instituições vão se mudando, como é que as legislações vão se mudando. Ele dá aqui uma aula de história para a gente hoje, o Emmanuel, né? Ele fala para a gente, né, de como eram as nações do passado, e vem dizendo que as de hoje ainda não são as definitivas. Mas é uma coisa legal a gente começar a reconhecer isso. Vocês querem ver um exemplo que foi muito legal para mim? Eu sempre gostei muito de filmes antigos, de seriados antigos, e esse seriado que eu vou falar nem é seriado tão antigo não, é um seriado da década de 80, o nome do seriado era década de 70, 80, era A Ilha da Fantasia. Muita gente deve lembrar desse seriado, que tinha um anãozinho, o pessoal chamava de Tatu, né, um dos personagens do seriado. Eu me lembro de uma vez ter assistido um episódio em que um rapaz ele falava assim: não, eu estou cansado desse mundo moderno, porque esse mundo, ele usava essa palavra, está muito depravado, então eu prefiro aqueles costumes antigos. Ele pediu para poder passar uma experiência
no cenário do século XVII, lá por volta do ano 1600 e alguma coisa. E para quem lembra o seriado eram pessoas que tinham recursos financeiros, pagavam caro para poder realizar uma fantasia, por isso que o nome dele era Ilha da Fantasia. Ao chegar nesse cenário, ele fica maravilhado, ele encontra aquele cenário da época em que as mulheres ainda andavam de sombrinha, colocavam aquelas perucas brancas, né, que eram muito comuns na Europa, em que você não tinha esses veículos automotores, era tudo ainda bicicleta, ainda aquele cenário bem ainda bucólico, né? E era isso que eu queria, fugir daquela correria da modernidade, e ele começa a se estabelecer. Então ele era médico nos dias de hoje, começou também a desenvolver o ofício dele como médico naquela época. Só que ele era um profundo conhecedor de fitoterapia, de como as plantas curam. As pessoas começaram a procurar e ele começou a receitar através de plantas. Foi receitando, fazendo tanta gente ficar bem, que de repente despertou a curiosidade de uma coisa chamada Inquisição da Igreja Católica, que era o terror da Idade Média. O que acontece? A Inquisição começou a desconfiar que ele fosse um bruxo, começou um processo de perseguição e chega um momento que ele mesmo ele vira de volta lá para o idealizador do programa e fala para ele, eu quero voltar lá para a década, para o século XX, né? Na verdade o seriado foi feito na década de 80, século XX. E acabou querendo voltar e a conclusão era mostrar pra gente, olha, por mais que você acredite que não, o momento que a gente está vivendo é muito melhor do que o momento anterior. É só a gente parar para ver que na década de 50 ainda não tinha vacina para o bacilo de Hansen, para a hanseníase, a lepra, não tinha vacina. É só a gente lembrar que, por exemplo, não existia a AIDS, mas também não existia o coquetel que tem hoje. Hoje muitos cânceres têm cura, na época não tinham. E era muito mais fácil você pegar uma doença e morrer de uma simples doença porque não tinha nem ainda o antibiótico, não tinha penicilina. Penicilina é coisa do século XIX. Então a gente começa a pensar junto como é que era a vida até naquela época mesmo, se a gente parar para ver os nossos pais mesmo, que não tiveram o recurso da internet, muitos não tiveram televisão, né? A televisão era preta e branca, e quem tinha televisão, a televisão era coisa de rico, as pessoas viram o Brasil, olha só, viram o Brasil, é uma metáfora aqui, né? Ser campeão da Copa do Mundo de 50 pela rádio. Então a gente para ver a evolução tecnológica. Eu também sou de uma época que a televisão que eu tinha era aquela que você ligava e esperava 2 minutos esquentar, para depois que esquentasse ia lá no vertical atrás e ajeitava a antena para pegar a melhor imagem. E hoje a gente está vivendo essa modernidade toda, a qualidade de vida nossa aumentou muito, isso aí é inegável, né? Eles falam para a gente que não tinha coisas muito básicas, né? Não tinha chuveiro elétrico para você tomar um banho quente. Normalmente os banheiros das casas não eram dentro de casa, eram do lado de fora da casa, você tinha que ir para o meio passar no meio do mato para poder ir no banheiro de madrugada se quisesse ir. Quer dizer, tem umas coisas que foram mudando com o tempo, e aqui eu usei desse lado para poder ficar mais suave aqui o nosso estudo, mas ele vem falar, né, da parte política, da legislação que vem mudando, das máquinas, da produção econômica, né, e vem falar, olha como é que era na época de Jesus e olha como é que é hoje. Então a gente às vezes fica ocupando esses cargos e direcionando toda a nossa energia neles, jogando toda a nossa esperança, como a frase inicial. Como é que ele fala? O que é que ele fala pra gente, né? Ele fala pra gente que cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhe cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças a dar ao Senhor o que lhe pertence. Então a gente, sabendo que a gente é infalível, a gente vai ficar diariamente reconhecendo o quanto a gente ainda precisa, né, de estar sintonizado com esses espíritos amigos. Então a gente vai falar, me ajuda porque eu quero a cada dia, cada vez mais, estar usando de justiça, estar sendo uma pessoa pacífica e ao mesmo tempo estar passando por alguns exemplos também, né, ensinando com um exemplo muito mais do que com uma palavra. É a maneira da gente conseguir buscar Jesus, e quando a gente consegue essa sintonia, consegue sair alguns exemplos da gente sim. O problema é que a nossa sintonia às vezes é tão fraca, é tão rápida, e daqui a pouco o homem velho volta e começa a comprometer tudo de novo, que mostrando pra gente que quando eu estou sintonizado com esses espíritos amigos, com Jesus, o que está saindo de mim está sendo para o progresso, está sendo para o futuro.
Então fica aí a nossa mensagem de hoje, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.